Gente, a próxima estação é a estação do outono, começa 20 de março. É a estação do eu paro. Por quê? Porque o clima vai ficando mais ameno, mais fresco, o calor do verão está passando, é um tempo de plantio maior. A mudança na natureza é visível. Ele começa quando a primeira folha se desprende da árvore e cai no chão. As árvores que dão seus frutos desde o verão são retirados e tornam a dar até a época em que começa a perder suas folhas, então é visível que o outono chegou. Mas você sabe por que essa folhinha se desprende do galho e cai no chão? Porque assim, com a diminuição da clorofila, as folhas das árvores tornam-se amareladas ou avermelhadas. A planta começa a produzir um hormônio chamado ácido abscísico. Esse ácido se acumula na base da haste das folhas, no peciolo. Então, esse ácido, ele mata as células daquela região e a folhinha se desprende e cai no chão. E aí, essa folha, ela cai para que a árvore não seja mais obrigada a alimentá-la. E ela vai começar a guardar suas energias, a economizar suas energias para seu próprio aquecimento. Esse processo é necessário para que a árvore se recupere da energia gasta na produção dos frutos. Então, elas passam a guardar a energia e os galhinhos vão ficando secos. O outono é um tempo de perdas, mas o bom é que esse tempo também passa. Veja bem que depois das festas da chegada de Noemi, ela perdeu o marido, Elimeleque. E aí ele saiu da casa do pão para a casa de morte. Levou a sua família da casa do pão para a casa de morte. O outono chegou na vida de Noemi. Perdas, provações, né? É bem provável que você nessa hora esteja aí lembrando de alguém que está passando o outono, que teve perdas, né? Perda de maneira que o outono veio trazer para essa pessoa que perdeu tantas coisas na sua vida. E lembrando que Noemi perdeu o seu marido, os seus filhos, logo perdeu também quase as suas 2 noras, né? Porque ela não podia sustentar suas noras. E aí ela ficou apenas com uma nora que decidiu cuidar dela. Veja bem, nós estamos aqui olhando a vida de Noemi e vendo como que uma mudança que não é na direção de Deus acontece na nossa vida, coisas terríveis, né? Mas não só Noemi perdeu. Muitas pessoas perderam seus empregos, seus amigos, perderam empresas e com isso a saúde. Pessoas que na pandemia elas perderam trabalhos, perderam ali negócios financeiros, né? Grandes negócios ali financeiros. Quantos perderam com a pandemia os seus sonhos, o controle das suas vidas, perderam também até a própria vida. Quantas pessoas perderam ministérios, né? Pessoas evangélicas como Paulo Júnior, que perdeu o seu ministério, está passando o outono na sua vida porque não obedeceu às ordens dos seus superiores, era um homem duro e o outono já é duro para nós, né? E ele se tornou um homem duro que massacrava as pessoas e foi afastado do seu ministério. Então ele está passando esse outono, né? Perdeu o seu ministério. Outros também perderam o ânimo, perderam o sono, perderam a paz, perderam os sonhos, né? Perderam a disposição de viver, a vontade de enfrentar as situações, entrando até em depressão. O outono é duro, mas nos ensina, a palavra de Deus diz: ó povos de Sião, alegrem-se e regozijem-se no Senhor, pois Ele dá a vocês as chuvas de outono conforme a sua justiça. Olha que coisa interessante, né? Ele está sempre conosco em todas as estações. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, capítulo 21, versículo 1, a partir do versículo 1, ela vai nos contar a história dos gibeonitas. Os gibeonitas eram os povos que vieram até Josué
para falar com ele, porque eles ouviram tudo que Deus havia feito pelo povo de Israel e eles ficaram com medo do que Josué podia fazer com eles. Então eles usaram odres velhos, pão bolorados, roupas velhas, sandálias velhas e vieram até Josué e disseram, num subterfúgio enganoso, eles disseram para Josué que eles tinham vindo de terra muito distante. E aí eles fizeram uma aliança com Josué. Eles seriam como escravos ali e eles seriam protegidos pelo povo de Israel. Lá mais na frente, quando Saul ele assumiu o reinado, ele mandou matar os gibeonitas. Ele exterminou com muitos gibeonitas. Mas quando foi no tempo que Davi assumiu o reinado, houve uma fome de 3 anos no meio do povo de Deus. Davi foi falar com o Senhor. O Senhor disse que havia sangue na casa de Saul, porque ele havia matado os gibeonitas. Davi foi falar com os gibeonitas para saber o que poderia ser feito para que essa justiça fosse cumprida em favor dos gibeonitas. Os gibeonitas pediram 7 homens da casa de Saul. Olha quantas perdas esse outono vai trazer para a vida de 2 mulheres. Uma concubina de Saul, Rispa, teve seus 2 filhos, Armone, e o outro agora nós vamos falar já já. E Merabe, que era filha de Saul, teve que entregar 5 filhos. Você já pensou nessa perda de 5 filhos de uma só mãe para ser enforcado? Que dureza esse outono na vida dessa mulher. Então vejam bem, a palavra de Deus diz que esses homens, eles foram enforcados no começo da ceifa. E depois que eles foram mortos, ninguém assumiu a responsabilidade de sepultá-los. Então Rispa pegou os seus 2 filhos, Armone e Mefibosete. Não é o Mefibosete filho de Jonatas, tá? Ela pegou esses 2 moços, estendeu eles, colocou eles ali sobre um penhasco, sobre uma penha, e ali ela colocou panos de saco sobre eles. E ela vigiou esses 2 corpos por aproximadamente 6 meses. Eu não sei o que Merabe fez com os 5 filhos, mas Rispa vigiou os corpos de seus filhos ali por aproximadamente 6 meses. Veja só que lição essa mulher nos dá. Ela fez o maior velório existente na terra. Ela guardou das aves do céu e das feras do campo os corpos de seus filhos. Veja só que perseverança em guardar os corpos de seus filhos já mortos. Muitas mães não guardam os corpos de seus filhos, não guardam a vida de seus filhos nem vivos. Jó, ele fazia sacrifícios pelos seus filhos. A palavra de Deus diz que ele orava e oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Nós precisamos fazer isso pela vida dos nossos filhos. Rispa, mesmo com seus filhos já mortos, ela não deixou de guardá-los até que a justiça viesse sobre eles. Então, ela vigiou esses corpos durante esse tempo. Davi foi informado dessa vigília dessa mulher. Mas, veja bem, que a palavra de Deus, nós lembramos ainda agora, que ela diz: alegrem-se no Senhor, pois Ele dará as chuvas de outono conforme a sua justiça. A justiça de Deus foi feita, porque quando a chuva veio, né, o Senhor mostrou que aquele sacrifício foi aceito, aquela aliança foi restaurada para a proteção dos gibeonitas. Davi foi informado dessa vigília, então recolheu os corpos, né, e fez o sepultamento desses jovens. Mesmo em perdas do outono, quando as folhas se desprendem, os galhos ficam secos, já não tem mais nenhuma flor, nenhum fruto, nem nada, o Senhor, Ele está conosco e Ele nos ensina uma grande lição. A mãe, que mesmo com seus filhos mortos, vigiou até que chegasse a justiça sobre eles, estava ali. E ela vigiou ali para que os filhos dela fossem honrados. E eles foram. Davi sepultou esses jovens junto com o corpo do seu pai e de Jonatas. Mesmo no outono, né? Mesmo no outono, nós temos que aprender, porque ainda vem estação mais difícil. Então, Noemi também, ela viveu esse outono. Perdeu o marido, perdeu os filhos e quase perdeu as noras, né? Porque Elimeleque havia esquecido de que o Senhor tinha promessas para Israel, mas ele preferiu sair do propósito e foi para outros lugares que
agravou-se na vida dele coisas piores, né? Eles não conseguiram viver bem e Noemi estava ali no campo de Moabe. Mas ela recebeu aí uma palavra que depois nós vamos contar para vocês. Então, ela teve essas perdas. Perdeu seu marido, perdeu seus filhos. Mas mesmo na dor, o Senhor não a abandonou. Noemi, ela estava ali pensando como que seria a vida dela de agora para frente.